Confrontando Leandro. O mundo conhece como um fenômeno da música brasileira. Mas quem é ele de fato? Você consegue entender a gravidade dessas palavras? Ele me colocou de joelhos, momento em que empurrou minha cabeça, que ficou dentro do vaso sanitário. Como é que você classifica uma ação dessa natureza? Muito criativa. Uma fantasia, uma narrativa criada sem um dia específico. Mas uma fantasia que teve também a sua confissão. Qual o seu lado da história? Cadê o dia? Cadê a hora? Por que ela omitiu que voltou? E as provas, e as perícias, e os laudos? Do que ele é capaz? Se eu te humilhei sexualmente e você está nessa situação, eu assumo isso com muita vergonha. Confissão é prova, Leandro. Confissão é quando você confessa para uma autoridade. Você confessou para a própria vítima. Se não existe confirmação, se não existe detalhamento, não existe confissão. Você admite que mandou essas mensagens para ela? Admito. 9 anos, 7 meses e 6 dias de prisão. A confirmação de uma sentença. Os mesmos crimes. Estupro e cárcere privado. Tenho vontade de morrer todos os dias. Sinto cheiros aquele dia. O que você já ouviu falarem sobre você nos últimos tempos, desde que você foi condenado? Eu ouço o destilamento do ódio das pessoas é muito grande. Você é um monstro. Como que você tem coragem de fazer isso? Você tem que ir pra cadeia. Quinta-feira, 9 de abril. Após 4 anos de silêncio, Leandro Learte aceita ser confrontado. Você tem consciência de que eu não vou te poupar de perguntas? Nenhum problema em você perguntar o que você quiser. Não há restrições? Não há restrições, fica à vontade. Como um dos músicos de maior sucesso do Brasil, passou de ídolo de uma geração a condenado na justiça. O que significa para você saber que seus fãs hoje pensam que você cometeu atos que humilharam a sua vítima? Eu sou um cara de 40 anos de carreira e que, de alguma maneira, sirvo de base e de referência para muitos jovens, muitos fãs. De alguma maneira, eles estão me dando abrigo, me dando colo. E eu respeito o contraditório também. Pessoas gostam de mim, outras pessoas não gostam, mas de alguma maneira eu estou aqui para falar da minha experiência pessoal, de todo o sofrimento que eu tenho vivido e também de provas contra narrativas. Seu nome de nascimento é Paulo Leandro Fernandes Soares, um paulistano da Zona Norte que cresceu sob influência da música. Na década de 90, Leandro Learte criou o grupo de pagode Arte Popular. E o amor é maior tudo. Os sucessos empalam uma multidão. Mais de 10 milhões de discos vendidos. Por mais de uma década, Leandro permaneceu como o maior compositor do Brasil. Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar. É justamente pela música que os caminhos dele e de Rita de Cássia Correia, de 43 anos, se cruzam em 2017. Rita era supervisora de bilheteria do metrô de São Paulo e também musicista. Descreva exatamente como você conheceu Rita de Cássia. Uma rede social, e aí uma semana depois ela foi em casa, disse que era uma professora de piano, que queria de alguma maneira estar perto de mim, porque eu tenho sempre projetos sociais importantes. E a partir dali a gente criou um laço. Ela ouvia os meus problemas, eu ouvia o dela. A gente passava noites tocando piano, conversando, ela no meu estúdio, conversava, tomando chá. E ali surgiu uma relação de amizade. Você confirma que durante 5 vezes vocês mantiveram relações sexuais? Mantivemos relações sexuais e a gente mantinha uma relação de confiança e de acompanhamento mútuo. A relação antes consensual ganha novos contornos em outubro de 2019. Você sabe o que é coprofagia sexual? Fiquei sabendo depois da construção das narrativas, não sabia. O que é? É quando o cara usa, ou quando a garota usa de determinados fetiches para poder fazer prazer, enfim. Esse é o tipo de comportamento que você tinha obsessão? Nos autos, na justiça, isso foi comprovado que eu não tenho esse tipo de comportamento. Como você descreveria uma pessoa que fizesse um ato desse tipo?
Se for consentido, não tem nenhum problema. Eu acho que, desde que seja consentido, os atos, se forem mútuos, não tem nenhum problema. Isso significaria humilhar a vítima, na sua visão? Se fosse consentido, não. Mas e se não fosse consentido? Se fosse obrigado, se a pessoa fosse obrigada a fazer isso? Mas que tipo de obrigação? Como é que se funciona uma obrigação disso? Você consegue provar exatamente quando uma criança... existe uma comida para uma criança, a criança faz um tipo de desvio de boca? Você consegue fazer uma pessoa comer alguma coisa que ela não queira? Uma mulher de 1,75 m, você consegue? O que de fato você fez com Rita de Cássia naquela noite? Que noite? Na noite que ela descreve que você a violentou. Ela disse que aconteceu no mês de outubro, num dia específico do mês de outubro em que ela não descreve, não existe hora, não Você existe não acha dia. que uma pessoa que sofresse atos dessa natureza estaria abalada e não teria precisão dos acontecimentos? Primeiro a gente precisa entender o contexto de que o crime ele precisa de um dia, o suposto crime precisa de um dia específico. No meu processo não existe dia, não existe hora. O músico é o primeiro a procurar a polícia. Em outubro de 2020, ele registra um boletim de ocorrência de ameaça contra Rita. Pouco tempo depois de trocar dezenas de mensagens com Rita. Um conteúdo de 8 páginas que traz entre os diálogos o que a justiça considerou ser a confissão de Leandro. Guarda esse nosso papo, que é a sua prova definitiva. Eu que levei. Você escreveu isso? Eu que levei para a delegacia a minha conversa inteira com ela. Eu fiz o boletim de ocorrência porque eu sabia que ela estava, de alguma maneira, pedindo dinheiro, pedindo ajuda e que eu não podia mais. Em 2021, Rita vai à polícia. Esse é seu depoimento na voz de uma atriz. Quando estávamos no quarto, Leandro pediu que eu fosse com ele ao banheiro. Lá, ele me colocou de joelhos e empurrou a minha cabeça para dentro do vaso sanitário. Nesse momento, ele colocou as nádegas no meu rosto. Isso me assustou e pedi para parar. Mas ele continuou. Disse que eu só saía de lá se eu comesse tudo. Como é que se classifica um ato desse tipo? Colocou as nádegas no meu rosto? Como? Como que se faz isso mecanicamente? A perícia provou que essa mecânica não existe. Inclusive, o Ministério Público e a ONG que trata do caso dela não conseguiu em nenhum momento fazer a perícia. A perícia foi feita por mim. Ele me segurou para que eu não me levantasse. Em seguida, Leandro me jogou no box. Eu estava nervosa, gritando, e ele me disse para ficar lá até eu me acalmar. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Você acha permissível que um homem tranque uma mulher dentro do banheiro? Se o banheiro se trancar por fora, tudo bem, mas o meu banheiro não se tranca. Exatamente, a gente conseguiu comprovar. Em 2014 eu fiz a minha casa e a minha casa não se tranca nenhuma pessoa por fora. O meu banheiro fica exatamente do lado de uma delegacia. Estranho. Eu quis ir embora, mas ele falou que eu só sairia quando eu me acalmasse. Eu perguntei por que ele fez aquilo comigo e ele respondeu que se eu não gostei, da próxima vez eu iria me acostumar. Nesse momento, ele foi muito frio comigo e eu só queria ir embora. Eu falei que iria denunciá-lo, mas ele respondeu que eu não tinha provas. Me ameaçou, dizendo que se eu fizesse isso, ele acabaria comigo. Ainda afirmou que já tinha feito isso com uma outra mulher. E depois de um determinado período, ela vai embora. Um ano depois, ela volta e faz uma denúncia. Talvez ela não se sentisse sob o seu domínio ali, naquele momento, naquela situação. Ela disse que sentia medo diante de você. Medo? Ela jantou comigo 2 vezes. A gente conversou sobre o mundo, sobre a vida, sobre determinadas coisas. Leandro, a justiça entendeu que a descrição dela corresponde à verdade. Você tem consciência disso? Nenhuma prova, não existe prova. Você foi condenado. Eu fui condenado por causa de retirada de trechos específicos numa conversa ampla, em que esses trechos foram usados para criar uma narrativa. Nada. Eu só quero que, caso você sinta necessidade de me denunciar, você tenha uma confissão minha. Cadê a confissão? Não existe confissão. É o que você está fazendo aqui. Não existe confissão, o que existe é um diálogo emocional. Tanto que eu não mandei nada para ela. Você não chama de confissão essa sua frase aqui? Não. Te humilhei sexualmente e você está nessa situação? Eu assumo isso com muita vergonha. Não. Mas assumo. Não. Se eu te fiz comer cocô, ou se eu te fiz pular do penhasco, ou se eu te fiz comer 20 laranjas, te humilhei sexualmente e você está nessa situação, eu assumo. Isso é um contexto emocional. Não existe nada confissão aqui, porque ela não confirma. Mas um contexto emocional, Leandro, onde você fala em comer fezes
Isso é um contexto emocional? É um contexto emocional, qual o problema? Você chama isso de emoção? Qual é a emoção? Existe... Em humilhar uma pessoa? Não existe humilhar a pessoa porque não existe nenhuma prova disso. Na realidade, eu fui condenado pelo aquilo que eu escrevi, não por aquilo que eu fiz. Se eu errei, vou pagar. Você escreveu isso? Se eu errei, é um contexto emocional de hipótese. Não existe nenhuma coisa factual aí. O que existe é uma conversa de duas pessoas. Você acha normal o que você escreveu? Você acha que se eu errei e se eu fiz uma determinada coisa, isso aí é suficiente para condenar uma pessoa sem prova? Rita, você acha que eu ia fugir de você porque eu fiz você comer fezes? A minha vida teve muito mais dificuldades. E ela não confirma nada disso? A sua vida teve mais dificuldades do que obrigar a outra a comer fezes? Não, só é dentro do contexto. É o que está escrito aqui. Não. A frase não é minha, a frase não é da Rita, essa narrativa foi construída depois desses prints. Determinadas coisas foram criadas através de uma narrativa. E você costuma escrever nas suas mensagens fatos que não aconteceram? Várias. Você não escreve? Várias. Eu não. Eu escrevo. Se não aconteceu, por que eu escreveria? Porque é dentro de um contexto imaginativo, emocional, não existe fato. Você imagina isso, então? Te obriguei a comer fezes? Eu imagino várias coisas. Dentro de um contexto emocional, a gente pode fazer tudo. Isso não pode virar fato. Mas você mente quando você escreve mensagens para as pessoas? Claro que sim. Você escreve aquilo que você não fez? Sim, eu crio fatos, crio Desde histórias. quando você costuma escrever coisas que você não fez? Desde que eu nasci. Eu escrevi várias músicas que eu não vivi. Em 14 de setembro de 2020, em uma outra troca de mensagens, Leandro diz: Rita, espero que esteja bem. Estou morta em vida. Leandro continua: Não, está não. Quer conversar? Posso te ligar? Rita afirma que não está bem para conversar e completa: Sinto vergonha de tudo, de todos. Perdi tudo, desde o emprego, a dignidade. As investigações apontam que Rita foi demitida por excesso de faltas meses após o ocorrido. Leandro, você fez um longo documentário onde você procura demonstrar a sua inocência. Que partes você considera importantes desse documentário? A Rita tinha um problema emocional antes de me conhecer. Tudo que ela fala sobre a parte emocional dela é sobre o contexto da família dela, não sobre mim. As pessoas acham que os traumas que ela passou foram comigo. Na verdade, essa narrativa foi criada antes de acontecer. Até esse momento você foi condenado por duas instâncias. Eu sou inocente. Essas conversas foram tiradas de contexto, criaram um fato que virou uma suposta confissão, só que não existe comprovação nenhuma. Porque a justiça entendeu que essa narrativa tinha provas. A prova maior, a sua confissão. A justiça ela é pressionada por um momento histórico que o Brasil maltrata muito mulheres. E aí ela pega esse contexto e ela quer dar um tipo de exemplo para a sociedade, condenando pessoas sem nenhuma prova. O amplo relatório contido nos autos indica que Rita teve paralisia e falência nas forças naquele momento e não conseguiu sair rapidamente daquela situação. Uma das psicólogas afirmou em juízo que não duvidou dos relatos da vítima em nenhum momento, ressaltando que Rita teve a saúde agravada, passando a usar medicamentos controlados para depressão, síndrome do pânico, insônia e perda de peso, além de apresentar pensamentos suicidas. Em sua defesa, Leandro aponta o que classifica como contradições e provas. A análise mental revela que ele não apresenta ao longo da vida características e personalidade comuns a agressores sexuais ou parafílicos. Teste psicológico, exame forense, teste de Rorschach foram feitos e demonstram que esse tipo de comportamento criado nas narrativas não existe. Os autos, eles dizem várias versões diferentes. Os autos não comprovam exatamente uma versão. São 6 versões diferentes. Uma hora eu tranco ela no banheiro, um banheiro que não se tranca. Outra hora eu estou na cama, outra hora eu empurro, outra hora eu a forço, outra hora ela fica até de manhã, outra hora ela vai embora de madrugada. Uma vítima voltaria para jantar com um suposto opressor? Se ela se sentisse aprisionada emocionalmente, possivelmente. Aprisionada? O que é aprisionar alguém? Aprisionar alguém é jantar, conversar, trocar ideias. Significaria manipular alguém emocionalmente. Manipular alguém? Emocionalmente. Lê, eu tô precisando de dinheiro. Você pode colocar o dinheiro na minha conta? Você tá bem, Lê? Lê, como é que você acordou hoje? Isso é manipular alguém? Rita, tô mandando cesta básica pra você aí, tá? Tá bom, meu amor, eu adorei. Tava ótimo. Tava uma delícia. Isso é manipular alguém?
A justiça entendeu que o fato de Leandro ter ajudado financeiramente a vítima foi uma forma de silenciá-la. Por fim, argumentou que a demora em denunciar e a manutenção de contato após o crime não invalidam um estupro. Por que essa pessoa teria interesse em mentir a seu respeito? Por vingança. Porque ela não tinha o que ela queria. Ela manipulava outras pessoas ao mesmo tempo em que ela manipulava exatamente as conversas que ela teve comigo. Existe uma construção de personalidade ali dela, em que ela, em determinados contextos, ela constrói aquilo que é de interesse dela. De tudo que você fez em relação a Rita, onde você errou? De ter, de alguma maneira, fazer ela criar uma expectativa que eu não poderia dar para ela. Que tipo de expectativa? Expectativa amorosa. Ela me via como uma pessoa que poderia ser o marido dela, poderia casar com ela. Onde você se enxerga daqui a um ano? Fazendo o que eu estou fazendo. Mas eu vou respeitar tudo que a justiça determinar. Quais são seus planos? Meus planos é provar minha inocência. Meus planos é continuar fazendo o que eu faço. Meus planos é continuar tendo a consciência tranquila. Leandro Learte responde em liberdade e pode recorrer da decisão.